Muito boa noite, meninas da minha vida, minhas presentes. Como pode melhorar tudo isso? Enfim, eu não me vejo, mas vejo vocês na janelinha aqui do lado. Então, a gente vai começar hoje. E a nossa aula se dá graças àquele insight da última aula de neuroplasticidade, né? Onde veio aquela ideia, o insight, a chave, onde o padrão principal que a gente precisa quebrar é realmente o de parar de quebrar as promessas que a gente faz para nós mesmos, né? Então, eu ouso dizer que essa é a promessa realmente mais importante da nossa vida, porque na medida em que a gente deixa de cumprir uma, a gente ensina para nós mesmos que não somos confiáveis. Então, que a gente vai estar sempre fazendo esse ciclo de promete, quebra promessa, e aí eu tenho aqui, depois a gente vai ver mais para frente, um slide onde mostra justamente como funciona esse ciclo repetitivo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é identidade, né? Que a gente já sabe, eu sempre trago aqui para vocês que a identidade é um padrão de repetição neural. Então, tudo que a gente aprendeu, viveu, ouviu, fez durante a vida, em algum momento nós repetimos isso, isso se torna quem nós somos. Então, todas essas vivências, né, a gente sabe que o nosso inconsciente aí é 90 a 95%, porque a gente ainda coloca as nossas atividades fisiológicas, né, que funcionam de forma inconsciente, como respirar, o funcionamento dos órgãos, enfim. Então, de 90 a 95, 96% de nós é inconsciência. E quando a gente traz essa para a consciência que a nossa identidade é tudo que a gente repete, a gente consegue perceber também que é possível gerar uma mudança. É só fazer diferente. A questão que fazer diferente é desafiador pra caramba, né? E a gente sabe disso. Então, assim, a identidade, ela foi construída principalmente, né, na nossa primeira infância. E aí, tudo que a gente ouviu, os pensamentos, as escolhas, os comportamentos que nós repetimos durante toda a vida, as nossas interpretações da realidade, porque às vezes não é sobre como o que aconteceu, mas como aquilo atravessou a gente, né? De que forma nós sentimos aquilo, de que formas nós enxergamos aquilo, e isso está ligado com a forma que a gente aprendeu, né? Ou por ver, ou por sentir, ou por ouvir de alguma forma. Então é isso que constrói essa nossa identidade. E aí, tudo que a gente faz de forma repetida é quem nós somos, né? Então, assim, é, tudo é familiar, até o que dói é familiar. Então, isso faz parte. Sabendo disso, é possível fazer uma mudança de forma consciente, sem milagre, sem boa noite, Daisy, sem uma fórmula mágica, porque realmente fórmula mágica não dá pra gente acreditar mais que isso exista, né? E olha que eu acredito em milagres, mas mudar a identidade realmente não faz parte. É, Então, na nossa aula de neuroplasticidade, nós falamos dessa possibilidade que o nosso cérebro tem de aprender diferente. Então, eu expliquei como são feitas, né, as novas conexões neurais. Então, a neuroplasticidade é essa possibilidade onde nós podemos, através da repetição das ações, a gente consegue é, fazer essa construção de uma nova identidade. E é importante a gente observar também que uma nova identidade não é você mudar de personalidade, não é você se tornar uma nova pessoa. É você simplesmente pegar pontos onde você deseja mudar e você torna aquilo possível. Você fortalece novos caminhos neurais para que essa mudança
seja possível. Só que é um dia de cada vez, é no passo a passo, é no pequeno. Se você escolher fazer muitas mudanças ao mesmo tempo, alguma delas você pode deixar de repetir por cansaço, pela questão fisiológica que eu já expliquei para vocês como funciona também essa parte da nossa fisiologia. Então, assim, é, eu não estou me vendo aqui, mas acredito que esteja enquadrada direitinho, então vocês vão estar vendo, né? As conexões neurais, elas vão acontecer de que forma? No primeiro momento em que você deixa de fazer algo que para você já é conhecido, você rompe uma conexão. Na medida que você começa a repetir essa conexão, né? Essa ação, aquilo ali vai se estruturando, vai se fortalecendo. Antigamente as pessoas falavam que em 21 dias era possível você ter um novo hábito. Hoje já sabemos que isso não é possível. A partir de 21 dias, na medida em que você vai reforçando isso na sua vida, aí você tem aí de 21, 66 dias, aquilo se torna conhecido, mas para ser um hábito, a gente já sabe que tem que ser algo a longo prazo, médio a longo prazo. Então, isso é neuroplasticidade. É você formar essa nova conexão e você reforçar. E, de novo, não tem milagre. É só na repetição mesmo. Então, quanto mais você reforça, quanto mais você repete uma ação nova, e de preferência, escolhe uma de cada vez, para você poder fazer esse reforço, é, você vai conseguindo construir as mudanças que se requerem para o que você deseja. O erro mais comum ao tentar mudar a vida é você acreditar que, por exemplo, faça uma autoafirmação, faça aquelas frases motivacionais. Eu sou rica, eu sou próspera, eu sou isso, eu sou aquilo. Funciona, Aline. Vamos lá. A primeira coisa quando a gente fala isso, eu acho que eu já até dei esse exemplo aqui. Daquela frase, eu sou rica. Você pensa, eu sou rica. A primeira coisa que vem na sua cabeça é a tua conta no vermelho. Então, a tua cabeça fala assim, querida, tá maluca? Tu tá rica onde? Tu lembra daquele montão de zero na tua conta sem um número grande na frente? Você não tá rica. Então, essas afirmações, elas deixam de fazer sentido porque você começa a duvidar, e aí você não consegue nem manifestar o que você quer e menos ainda mudar. Então, eu até trago às vezes as perguntas do Axis. Então, o que se requer para que a prosperidade apareça, se manifeste na minha vida, o tal valor financeiro que eu desejo, enfim. Mas sem as repetições e a gente sem identificar o que realmente é possível ser feito, as coisas não vão acontecer só com as afirmações positivas. É aquela positividade tóxica de que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, só que nada acontece porque você só fica acreditando que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas qual o movimento, qual a energia você está colocando na sua escolha para que ela se manifeste? Então, primeiro de tudo é sempre a consciência. E consciência sem aplicar, a gente sabe que não funciona, não se sustenta. Porque a gente é o padrão repetitivo, já que nós somos o padrão repetitivo, então a gente precisa dessa repetição. E eu vou repetir muito isso aqui durante a nossa aula. E a primeira perguntinha daquelas que vocês amam quando eu faço é quem você está treinando seu cérebro para acreditar que você é? Quais são as escolhas diárias que você tem tido? Quais são os hábitos que você tem repetido? Quais são as promessas que você tem feito para você e principalmente quais as promessas que você tem feito e você tem cumprido? E quais são as promessas que você abandona?
Fiquem na pergunta, eu vou mandar esse material para vocês depois, para vocês pensarem, refletirem sobre cada uma delas. Então, a consciência é a gente olhar para onde muitas das vezes a gente não quer olhar. Então, quem você está treinando o seu cérebro para acreditar que você é? Você cumpre mais ou menos o que você promete para você mesmo? E aí, quando eu pergunto isso, a gente entra no autoabandono. Por quê? Geralmente, o autoabandono acontece quando você começa a parar de cumprir as promessas que faz para você próprio. Então, não é só desistir de sonhos, é abandonar principalmente a própria palavra. Porque se a sua palavra não tem valor para você mesmo, como que você pode fazer pelo outro, cumprir com o outro? Então, quando você deixa de lado ou para depois o que realmente você disse que era importante para você, é verdade que isso é importante? Então, se é importante, por que que você não constrói essa identidade? Por que que você não consegue fazer essa repetição? Por que você não consegue cumprir com essa promessa, né? Então, assim, o autoabandono é basicamente o rompimento dos acordos feitos com você mesmo. E aí, a sua autoconfiança, ela vai se enfraquecendo. Você está mostrando pro teu cérebro que esse é o seu padrão. Então, todas as vezes, na medida que você começa a repetir essa desistência, entre aspas, das suas promessas, que você começa a quebrar as suas promessas para você mesmo, você está ensinando, repetindo, criando a sua identidade para o seu cérebro, dizendo que esse é o seu padrão. Então, todas as vezes que você promete algo para você, você não consegue sustentar a escolha. E é por isso que você não muda. Porque você fala, vou treinar. Aí você não treina. Vou fazer tal coisa. Aí você não faz. E aí, todas as vezes, quando você vai recomeçar um ciclo, você já começa inconscientemente pensando: eu não vou conseguir, eu nunca termino nada, eu não chego até o final, eu mudo no meio do caminho, eu isso, eu aquilo. Então, você já começou a reforçar até a ideia e externar e falar de que você não consegue fazer aquilo porque demanda trabalho, demanda repetição. Ah, eu não vou conseguir manter, eu não vou conseguir sustentar. Quanta gente às vezes deixa até de fazer uma terapia porque fala, eu não vou conseguir terminar, eu não vou sustentar, eu não vou seguir o tratamento. E aí é exatamente isso. De que forma começa esse autoabandono? Quando você faz uma promessa pequena, eu vou me cuidar, eu vou me organizar, eu vou economizar, eu vou me posicionar, eu vou mudar em alguma coisa. Mas aí entre a intenção e a sustentação, o desafio é permanecer depois que a empolgação acaba. É quando fica difícil, é quando você acorda e você não tá bem. Como é que você consegue sustentar essa essa mudança, essas escolhas quando aparentemente você não está bem para fazer uma sustentação? Fala, Jane. Pode perguntar. Boa noite a Boa todos. noite, minha flor. Tá, e por qual razão, qual comando que, não sei te explicar direito, que o cérebro recebe, qualquer coisa nesse sentido, que faz com que a pessoa desista sem ao menos tentar? Já entra com essa imagem, com esse pensamento que eu não vou conseguir, não vai dar certo, porque eu nunca consigo. O que acontece nesse percurso aí? Que entra esses pensamentos que não deixa a gente seguir. É justamente isso. O primeiro pensamento que vem é o que ele aprendeu, porque a tua identidade já é essa. É a de não dar continuidade, é a de parar, é a de interromper o processo sem chegar ao final. Então, quando você já pensa num desafio novo, numa nova atividade, em algo,
você já fala, eu não vou conseguir mesmo, eu nunca termino. Então, é Entendi. justamente porque acontece. A nossa mente, o nosso cérebro, ele trabalha de que forma? Com previsibilidade. Pode ser por dor. Se vocês sabem que eu não gosto do termo autossabotagem, né? Porque eu não acredito que a gente jogue contra a gente mesmo. Mas é o padrão que a gente ensinou e ele repete aquilo ali por proteção, para economizar energia, porque mudar dói, gera desconforto e gera desconforto fisiológico. Tem gente, quando vai fazer algum tipo de mudança, sente dor física. E por quê? Porque onde que a gente produz os neurotransmissores, os neuromoduladores? No corpo, não é na mente. Então, é no aparelho digestivo, são os rins. Então, eles estão mandando aquilo ali pro cérebro justamente para impedir que você faça essa mudança. Porque a dor já é conhecida. Faz mais sentido para tua mente se manter no que já é conhecido, por mais que conscientemente você diga que você quer fazer essa mudança. Entende? Então, a É primeira porque a coisa, boca fala uma coisa e o cérebro computa outra, né? exatamente, é porque na última aula eu coloquei aqui como funciona, né, esse caminho aqui. Que acontece? A gente tem aquela ideia consciente, eu escolho mudar. Aí a gente manda, tem essa informação consciente. E aí o nosso corpo, que já está acostumado com o padrão, ele começa a liberar e a produzir os neurotransmissores e vai mandando os hormônios pro nosso cérebro, dizendo que aquilo ali não é seguro, que aquilo ali não está certo, que alguma coisa ali vai mudar e que vai doer. Então, o corpo começa a produzir os hormônios, manda isso pro cérebro, e aí a gente naturalmente começa assim: ai, hoje tá frio, acho que não vou treinar, não. Ah, hoje, eu não tô bem. Ah, eu tô com dor de dente. Hoje eu não vou fazer tal coisa. Entende? Então ele vai começar a somatizar, ele vai começar a criar situações. E aí entra o nosso SAR, que é o sistema de ativação reticular, que ele vai fazer justamente o quê? Ele vai começar a catar tudo que tiver em volta para comprovar que aquilo ali que você está sentindo é real. Então, assim, não, isso aqui não é bom para mim, então realmente não é bom. Aí vai acontecer alguma situação que vai te dizer assim, tá vendo só como isso não era bom para você começar? Bem que eu não comecei, entende? Porque você vai Entendi. começar a gerar situações, a observar situações ali que vão confirmar o que você já fala sobre você. A história que você já Certo. conta, que é a que você não vai dar conta de fazer, nem de começar, porque você vai parar no meio. É aquela coisa que as pessoas falam de zona de conforto, mas que se fosse conforto não estava bom, né? Para mim é uma zona de Exatamente. desconforto, né? E a pessoa acaba acostumando ficar nesse desconforto, né? E sair Exatamente. disso daí custa, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Aquele lugar quentinho, lembra? É, Aquele lugar quentinho ali que a gente acaba ficando por uma escolha mesmo inconsciente, né? E porque para mudar conscientemente, a gente sabe que gera uma dor, gera um desconforto. Só que nós precisamos fazer uma escolha: a dor da mudança ou a dor de permanecer no mesmo lugar, porque dor por dor já tá doendo, sim. né? Ok. Então, aliás, gente, hoje nós temos, deixa eu ver se temos mesmo aqui. Peraí. Temos dois psicanalistas em formação, aliás, três. Eu, Rodrigo e Jane. Tá? Isso Que aqui maravilha. tá ficando cada vez melhor, tá vendo, gente? O que não vai faltar é analista nesse grupo, hein? Como pode melhorar ainda mais? Vamos lá. Já podemos trocar ideias. Não é, menina? Fazer um grupo agora só de psicanalistas. É, vamos para o ciclo do autoabandono que eu comentei antes para vocês. A gente começa com uma promessa pequena, vai para empolgação. Uau, vou começar! Uhul, vambora! Aí vem a primeira dificuldade.
No início você até vai, depois você adia. Aí você falta um dia, vai no outro e tal, depois você abandona. Aí você entra num ciclo de culpa, depois vai para autocrítica, depois vai para perda de confiança. Por quê? Aí você entra no que a gente falou ainda agora, Jane, que é justamente isso. Você perde a confiança em você. E aí essa perda de confiança em si é que gera esse sentimento já de nem começar, porque já sabe que não termina. E aí você tenta de novo fazer uma nova promessa, e às vezes uma nova promessa em outra coisa. Só que a base do teu sistema já é: se eu prometer, eu não cumpro para mim mesmo. E aí vai gerando a repetição e a gente não consegue sair desse ciclo. Por quê? Primeiro que a gente não percebe ele, né? E segundo, porque é trabalhoso mudar. E a gente faz isso em várias áreas da vida. E aí, se a gente for parar para pensar, a gente vai se perguntar assim: mas qual área que eu vou mudar primeiro? O que que eu vou fazer primeiro? Porque esse meu padrão aqui, eu falo isso para tudo. Eu falo isso para ganhar dinheiro, para organizar minha vida financeira, eu falo isso para minha empresa. Eu prometo coisas para mim no meu relacionamento, eu prometo coisas para mim da minha saúde. Em que eu vou fazer? Por quê? E por isso que eu quis fazer essa aula. Porque isso é o primeiro, esse é o primeiro padrão, assim que eu acredito que seja o mais desafiador para mudar, porque é a base de tudo. É a confiança que você tem em si, é a construção que você tem sobre você. Então, o Dr. Joe Dispenza fala, né, sobre a quebrar os hábitos de ser você mesmo. Mas antes de quebrar o hábito de ser eu mesmo, eu ouso dizer quem sou eu, né, perto do Dr. Joe Dispenza, mas eu acredito que até para quebrar esses hábitos de ser eu mesma, eu tenho que começar com essa identidade de reconstruir a confiança em mim, porque não vai ter nenhuma meditação que eu vá conseguir manter a repetição para mudar enquanto eu não conseguir um compromisso comigo. E aí, o que geralmente as pessoas acreditam sobre as mudanças, sobre as promessas, que as pessoas quebram por falta de disciplina, porque não tem motivação, porque não tem foco, porque não tem organização, porque falta força de vontade. Só que a base de tudo é que a confiança já foi enfraquecida pelas experiências que a gente repetiu, se autoabandonando. A gente não consegue sustentar. E o ponto de partida para isso, para essa confiança, é, são as decisões pequenas no dia a dia. O custo desse autoabandono é emocional, mental, comportamental. Eu sou terapeuta vibracional também, então eu posso dizer também que tem o peso energético, só que o campo energético nunca é causa, ele é sempre consequência. Ele sempre vai se desregular à medida que o teu mental e o teu emocional já desregulou, porque aí afeta o comportamental e o energético. Os dois, tanto comportamental quanto energético, são sintomas. Nosso grupo é trabalhando os 21 dias na prosperidade e eu trago para vocês sempre a consciência de que prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é você viver é, com todas as áreas da sua vida andando, caminhando. Então, o que que impacta na prosperidade, esse autoabandono? Quando você não confia em si, quando você quebra as suas promessas para você. Quebra principalmente você não sustenta as suas escolhas, você não termina os seus processos, você não assume a sua autoridade, você não consegue se posicionar, você não se percebe, você não tem o seu receber. E o que que é o receber, né? Que a gente já falou tantas vezes. O receber é você estar disponível, aberto para receber de tudo e de todos, sem julgamentos. Então, assim, a prosperidade, ela não vai depender apenas do que você sabe, mas é do que você consegue sustentar, do que você consegue fazer por você.
Então, ela não vai florescer em uma identidade que não confia em si mesma. Se a base da tua identidade hoje é eu não vou nem começar porque eu não vou conseguir sustentar, é porque já tem algo aí nessa identidade que precisa ser trabalhado para que você consiga ter um plano estruturado para começar a fazer essa mudança consciente. Outra perguntinha daquelas maravilhosas que eu tenho certeza que vocês adoram. Em qual área da sua vida você mais tem se abandonado? Na saúde, nos relacionamentos, no dinheiro, no trabalho, no autocuidado, nos sonhos e projetos? O que que você mudaria na sua vida se você voltasse a confiar na própria palavra? Você não precisa se tornar outra pessoa. Precisa parar de abandonar quem escolheu ser. A gente vai falar agora sobre confiança. Talvez a gente não consiga terminar a aula toda hoje, mas caso não consiga, a gente volta na quarta-feira, tá? Então, assim, o que que é a confiança? Muitas pessoas acreditam que a confiança é só um sentimento, né? Ah, eu confio em você porque, né, você fez coisas bacanas pra mim. Eu confio em você porque eu tô começando. A gente até fala muito isso, né? Ah, eu confio até a pessoa provar o contrário. E quantas vezes você prova pra você mesmo que você não é confiável pra você? Confiança não é algo que você sente, é uma construção. E aí a confiança nasce quando as suas ações confirmam as intenções. A gente cobra muito as ações do outro para gerar essa confiança. Só que a gente esquece e muitas das vezes a gente cumpre com promessas com os outros e não cumpre com as nossas, para nós mesmos. E isso é um dos padrões importantes de entender, e tem essas perguntas mais para frente, para vocês verem o porquê, qual a promessa que você faz para o outro e você cumpre, quais são as promessas, em quais áreas vocês prometem para vocês e vocês não conseguem cumprir para si próprio. Então, não vai ser através de grandes mudanças que vocês vão construir essa confiança, mas através de pequenas evidências repetidas. Então, a confiança, ela é construída quando você cumpre o que você promete, quando você sustenta escolhas difíceis, quando você continua mesmo sem motivação. E aí, esse continuar mesmo sem motivação é aí que entra a neuroplasticidade. Quando você mesmo quando tá desconfortável, o pulo do gato é esse. No dia que tá desconfortável, você tem que tomar uma decisão e você toma uma decisão dentro do que você está se propondo, é quando você reforça essa conexão. E aí, quando você vai fazer a mesma escolha no dia seguinte, você vai reforçar de novo, a dor já não vai ser a mesma. Então, respeitar os próprios acordos e tornar coerente o que diz e faz. E aí é aquela base da manifestação que a gente fala muito, que é a coerência cardíaca entre. O que que é coerência cardíaca? É quando a gente entra em ressonância entre o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo estão conectados, eles estão na mesma intenção. E é nesse momento que as manifestações acontecem. Não é sobre o universo estar trazendo as situações, os presentes. É sobre você estar criando uma identidade que sustenta o que você quer. E aí, quando a gente percebe isso, a gente tira a terceirização de que o universo é maravilhoso, está te dando presentes, e você está se colocando na autorresponsabilidade de você estar acessando as coisas que você escolhe, que sim, estão disponíveis nesse universo, mas porque você, a partir desse momento, a tua identidade sustenta o que você está escolhendo. É só aí que você consegue construir a base dessa mudança e das manifestações que você escolhe para a tua vida.
Se você confiasse plenamente em si mesma, o que faria diferente a partir de hoje? Qual é a menor promessa que você pode fazer para si mesma hoje e realmente cumprir? Pode ser beber 3 litros de água? Pode ser ir 5 dias na semana na academia? Essa eu vou anotar para mim, tá, gente? 5 dias na academia realmente é um desafio, né? Vamos lá, vamos embora. Com muita fé. Mas, vamos lá. Qual é a menor promessa que você pode fazer para si mesma hoje e realmente cumprir? Porque são nas menores ações que a gente vai conseguir construir uma nova identidade, uma nova escolha, uma nova promessa. E aí eu trouxe um pouquinho aqui a definição do que são as promessas, né? São os acordos, são as declarações que você faz com você e com o outro. Quando você faz uma promessa, você cria uma expectativa, você assume uma responsabilidade, você estabelece uma direção. Então, cada promessa, mínima que seja, por que que você vai escolher uma simples, como beber água, trocar a mão que você escova o dente? Se você escova o dente com a mão direita, você vai passar a escovar por tantos dias com a mão esquerda, ficar tantos dias sem comer alguma determinada coisa, um chocolate, alguma coisa assim. Por quê? Identificar uma pequena promessa para si, porque você fortalece. No momento em que você conseguir cumprir com a promessa, você vai sentir aquela satisfação. E aí você faz uma nova pequena promessa para você própria. E aí você cumpre. Você reforça aquela ideia. Então, nesse início, as pequenas promessas são importantes para provar para você de que você é capaz de fazer as mudanças que você escolhe fazer. Você mostra que esse padrão de não vou conseguir sustentar, não vou conseguir fazer, isso não vai existir mais, porque é uma nova identidade que você está construindo para você. Agora vem aquelas perguntas que eu falei com vocês. Depois eu vou mandar isso, tá, gente, em PDF para vocês poderem fazer os exercícios. Quando você promete algo para alguém, você costuma cumprir? Você se esforça para honrar? Você sente responsabilidade? E quando a promessa é para você, você faz o mesmo para você? Algumas pessoas recebem a sua melhor versão, enquanto você só recebe as sobras. Isso faz sentido para alguém aí? É duro, mas é verdade. Faz sentido total, né? Porque eu não sei se sou só eu, mas acredito que a maioria das pessoas cumpre muito mais a promessa com o outro do que consigo mesmo. Pois é, e a minha pergunta é: por que, em que momento o outro passou a ter mais valor do que você próprio? É aquela coisa de você não querer, não honrar a sua palavra, né? Não honrar a sua promessa. Então você prova para o outro, mas não prova para você. Porque você busca validação, você busca estar inserido, Isso você aí. quer ouvir do outro que você não pode falar para você porque você não cumpre com você próprio. Exatamente. É isso aí. Esse exercício aqui, olha, é daqueles que fica ali que você depois vocês me mandam mensagem assim: "Ai, Aline, eu fiz esse exercício, não tô bem". Mas é sobre isso. Acessar a consciência não é leve, não. E nós só temos mais 1 minuto e meio de aula. Vou só dar uma pincelada aqui da gente falar um pouquinho sobre a consciência. Eu vou mandar isso aqui para vocês responderem depois com calma e podem, vocês sabem que vocês têm meu acesso livre, podem trazer isso. Vou colocar todo mundo num grupo só, se vocês quiserem continuar e a gente discutir o tema, trazer questões também. Mas assim, qual promessa você cumpre com facilidade? Qual promessa é mais difícil cumprir com você mesma? O que impede você de quebrar uma promessa feita para outra pessoa? E o que faz você quebrar uma promessa para si mesma? E aí tá geralmente as promessas que a gente quebra pra gente. Os nossos posicionamentos,
os projetos pessoais, o autocuidado, a saúde, mas no trabalho, na família e com os filhos, com os amigos, a gente mantém as promessas. Crianças, a aula vai encerrar. Eu depois mando aqui para vocês. Temos só a parte do respeito à escolha. Depois eu boto uma enquete se a gente responde, se a gente abre uma nova aula para finalizar ou não. Não consegui ler o chat agora que eu tô vendo. Depois eu respondo aqui para vocês. E crianças, é isso, viu? Muito obrigada. Vou fazer a continuação da aula na quarta-feira. Coloco depois para vocês aqui o horário.